Amém? Deus abençoe. Obrigado aos músicos. Vamos abrir Apocalipse capítulo 1 e vamos ler o versículo 4 e 5. Vamos entrar na parte 4 do nosso estudo em Apocalipse capítulo 1. Vamos falar hoje de alguns versículos deste capítulo 1. E vamos começar por ler o versículo 4, que já falámos a semana passada, e o versículo 5. Estamos juntos? Amém? Ok. E diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, oramos nesta manhã, Senhor, para que sejam palavras Tuas que serão aqui faladas, Pai. Sejam, Senhor, testemunhos fiéis, sejam palavras de vida, Senhor, que transformem a nossa relação uns com os outros, transformem a nossa relação contigo, que mudem, Senhor, até a nossa visão do mundo, se tiver que ser mudada, Pai. Senhor, que possa tudo ser feito para Te dar honra e glória, Pai. Possa tudo ser falado e dito para trazer a verdade aos corações, para transformar, Senhor, aquilo, Pai, que necessita de ser mudado. Senhor, nós oramos, Pai, pedindo que Tu, Senhor, Te manifestes nesta manhã, Senhor, no nosso meio, Senhor, enquanto buscamos, Senhor, a Tua palavra, enquanto buscamos a verdade nesta hora, Pai. E pedimos, Senhor, que Tu Te manifestes, Pai, que tires o homem da frente, Senhor, que tires as palavras e os pensamentos do homem, Senhor, da frente, e que possas Tu vir, Senhor, e ministrar a nós o pão da vida, Senhor, nesta manhã, Pai. Nós oramos, Senhor, por cada um dos que aqui estão, Senhor, e pedimos, Pai, que Tu Te manifestes, Senhor, que Tu, Pai, possas, Senhor, derramar o Teu poder, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai. Amém, Jesus. Amém? Podem sentar, que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Enquanto entramos na Sua palavra agora, queria só dizer que agradeço as orações, porque semana passada eu coloquei aqui um pedido de oração sobre o aluguer de um apartamento e eu vi um e já está mais ou menos conversado. Portanto, se nada de extraordinário acontecer, esse processo também já estará tratado. Então, amém. Vamos começar por falar um pouco do que aqui está escrito neste versículo 5. Lemos o versículo 4 só para nos situarmos neste capítulo 1. E se lembram, a semana passada nós falamos destas 7 igrejas da Ásia e porquê tudo isto. E nós vimos que isso tinha muito que ver connosco e vinha do tempo de João até aos nossos dias agora. E nós vimos quem era aquele que era e que há de vir, que nós sabemos, Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje, eternamente. E falamos também dos 7 espíritos. Tivemos a percorrer as Escrituras acerca destes 7 espíritos que estão diante do trono, porque eles depois aparecem mais à frente, em Apocalipse, e nós estivemos a estudar então, na última vez, estivemos a ver o que é que isto significava. Hoje, o versículo 5 começa então fazia sentido ler o versículo 4 também. Mas o versículo 5 diz: graça e paz da parte então de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. A fiel testemunha. Portanto, este é um novo atributo dado a Jesus Cristo, a fiel testemunha. Jesus veio por um motivo, que foi declarar o Pai. Amém? Ele disse isso. É claro para nós isso. E ele era então a testemunha de que o Pai o tinha enviado e que agora habitava nele. Jesus dava testemunho disso. Jesus dizia: eu não faço nada
a não ser que o Pai me diga para fazer. Que eu veja o Pai a fazer, ou seja, que eu tenha uma visão, um sonho, eu vejo o Pai a fazer a obra, e aí eu vou e faço a obra. E ele era uma fiel testemunha porque ele não perverteu nunca o seu testemunho. Ele sempre declarou o Pai, ele sempre mostrou as obras do Pai. E aqui Apocalipse chama-lhe a fiel testemunha. Então uma testemunha que é fiel é uma testemunha que não se intromete nos factos. É uma testemunha que o seu testemunho é o mesmo do princípio ao fim. E é verdadeiro. Essa é uma fiel testemunha. Uma fiel testemunha é alguém que vê um acontecimento, que está presente num facto e vai manter sempre a sua postura e o seu discurso até ao fim. Essa é a fiel testemunha. Essa é uma testemunha credível, que podemos confiar, por onde o absoluto, por onde a verdade virá, através da fiel testemunha. Ele nunca perverteu aquilo que ele tinha de declarar. Ele trouxe a vida do Logos, as obras do Logos. Amém? E ele nunca foi corrompido por pecado ou por qualquer outro atributo de pecado. Ou por qualquer tipo de incredulidade. Ele foi a verdadeira e fiel testemunha. E, portanto, as obras dele foram frutíferas. Amém? E fiéis. Amém? Porque ele tinha este testemunho e Deus tinha de defender e tinha de resguardar a sua testemunha fiel. Deus tinha de ser fiel porque ele falava a palavra, ele falava aquilo que o Pai lhe tinha mostrado. E o Pai tinha de ser fiel para com a sua testemunha. Nós, na vida de Jesus, não sabemos muito bem aquilo por que ele passou, principalmente nos primeiros anos da sua vida, nos primeiros 30 anos. Só há aqui uns vislumbres aqui e ali, quando ele tinha 12, quando sabe-se que ele trabalhava com o seu pai numa carpintaria. Mas Hebreus capítulo 5:8 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Embora a Bíblia nem nos diga, principalmente nos primeiros 30 anos, o que é que foi isso? O que é que ele padeceu? Nós sabemos que temos nos Evangelhos algumas coisas. Vemos que ele foi tentado, vemos que ele sofria perseguição por parte das sinagogas, vemos que ele às vezes se enfraquecia por todas as curas que ele operava. Amém? Vemos que há uma altura em que ele diz: Satanás anda a cirandar-vos. Vemos uma altura em que o seu suor é sangue. Amém? Vemos que ele foi um homem de dores. A Bíblia diz, Isaías fala, homem de dores. Olhava-se para ele, não havia nada de agradável. Amém? Agora, houve algo que ele viveu, que a Bíblia não explica completamente, mas algo porque ele passou e que ele aprendeu então a obediência por isso. E nós vemos que o mesmo aconteceu com Moisés e com Paulo. Eles foram para trás do deserto. Amém? Não sabemos o que é que eles viveram lá. Não sabemos o que é que lhes foi dito. Não sabemos o que é que eles leram. Mas sabemos qual foi o resultado disso. Eles vieram como o homem de Deus para a hora. Amém? O mesmo aconteceu com Jesus, o mesmo aconteceu com João Batista. Eles vieram de lá como os homens de Deus, depois de estarem na parte de trás do deserto. E essa era a fiel testemunha. Eles foram lá, voltaram como homens poderosos. Não sabemos o que aconteceu, mas temos hoje o testemunho da vida do irmão Branham, que também, pela sua vida, pelo que ele passou, nós vemos um processo na vida dele, em que ele nos conta que teve de se passar por tudo aquilo. Mais tarde ele reconhece, para que aprendesse a obediência, para que Deus pudesse usá-lo como o homem de Deus. Ele teve que ser treinado dessa forma. Agora, quando Jesus veio à Terra, ele vem como filho do homem, um profeta. Amém? Nós sabemos isso. Jesus, Nazaré, aquela parte do Logos, foi o filho do homem, um profeta. Amém? Nós já sabemos, Moisés falou: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta como eu, Deuteronômio, capítulo 18. Amém? Um profeta como eu, a ele ouvireis. Amém? E, aliás, o mesmo Deuteronômio 18 diz: quem não ouvir essas palavras
que esse profeta falar em nome do Senhor, diz o Senhor, eu requererei dele, ele será culpabilizado, amém? É o homem da hora, é para se ouvir. Agora, Jesus, diz aqui Apocalipse, era essa fiel testemunha, uma testemunha perfeita, não se intrometia, não metia o seu pensamento, não introduzia a sua ideia, não introduzia qualquer credo, dogma, nada. Ele trazia a pura doutrina, a pura palavra. Amém? E sabemos que só os profetas conseguem fazer isso. Só os profetas conseguem trazer a pura palavra, a pura doutrina, sem nunca introduzir nada do homem. É um ministério que está mais acima, que Deus toma para si mesmo para usar, para trazer uma mensagem a um povo numa era. Agora, quando um profeta fala ou assim diz o Senhor, amém? E ele é também uma fiel testemunha. Amém? Portanto, estamos aqui a falar desse tipo de ministério. Okay? Até mesmo Balaão, que era um falso profeta, ele mesmo diz ao rei, eu não posso fazer nada, eu não posso dizer nada. Ou seja, quando eu estou a trazer profecia, quando eu estou a trazer debaixo daquela inspiração, eu não posso dizer nada que não me seja dito para dizer. Eu não posso introduzir, e era um falso profeta, mas era um dom que estava ali de profecia, amém? Ele não podia introduzir nada a não ser as palavras, diz ele, que Deus colocar na minha boca. Amém? Ele corrompeu-se por outras coisas, mas o dom era mesmo genuíno deste homem. Amém? No início de cada uma das eras, nós daqui a pouco vamos entrar nessa parte, mas no início de cada uma das eras, Jesus introduz-se com um conjunto de características, muitas delas que nós vemos no capítulo 1, mas ele diz, isto diz o Amém, isto diz, e nós depois vamos ver em pormenor, mas mostram essas características que ele usa para essa era, mostram a forma como Jesus se vai mostrar àquele povo naquela era. Agora, para a nossa era, vamos ver para Laodiceia, quais são as características de Jesus. Se formos lá à carta de Laodiceia, não precisam de abrir, mas se fôssemos lá, nós vemos, Apocalipse 3, 14, no início, ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, e Jesus vai trazer as suas características. E ele diz, isto diz o Amém, ou assim seja, a testemunha fiel e verdadeira. Então, esta é a característica que ele vai buscar ao capítulo 1. Amém? Nós lemos capítulo 1, versículo 5, Jesus Cristo, a fiel testemunha. Agora, a Laodiceia, essa é a característica que Jesus vai buscar. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Agora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Laodiceia, Jesus se vai apresentar com o ministério profético. Amém? A característica de Jesus para a Laodiceia, a forma como Jesus se vai mostrar ao seu povo em Laodiceia, é através do ministério profético. Ao mesmo tempo que Jesus se apresenta à era, ao anjo da era que está em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e ele também traz a sua natureza para essa era. A forma como ele vai fazer as coisas nessa era. E agora, a promessa para Laodiceia é a testemunha fiel e verdadeira. Mais à frente, Apocalipse 19, no versículo 11, está a falar, nós conhecemos esta escritura, viu o céu aberto, viu um cavalo branco, conhecemos isto. O que estava assentado sobre o cavalo branco chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Agora, nós vemos aqui um movimento, nós vemos aqui uma obra que foi iniciada, lembre-se, João foi levado ao dia do Senhor quando ele começou a ver estas coisas, amém? Portanto, João não estava já em 90 depois de Cristo. João foi levado ao dia do Senhor quando começou a ver estas coisas. Ele diz, dá testemunho disso no capítulo 1. Agora, João chega lá e ele começa a ver Jesus a mostrar as suas naturezas, não é? A sua natureza, os seus vários atributos no capítulo 1. E um deles é a testemunha fiel e verdadeira que nós sabemos. Ele manifestou isto em Laodiceia. Na última era, ele manifestou este atributo como profeta. Agora nós vemos que isto continua e no capítulo 19, este movimento ainda está lá.
Aquele que estava assentado sobre este cavalo branco chama-se fiel e verdadeiro. Amém? Os mesmos atributos. Okay? O mesmo profético. Vai até ao final, continua a ser profético. Amém? Ele vem na era de Laodiceia, declara a profecia e depois via um céu aberto, via um cavalo branco. Um cavalo é um poder, amém? Nós sabemos isso na Escritura. Cavalo branco, o que é que isto significa? Esta é a palavra do Espírito Santo. Ela até tinha na sua coxa o nome pelo qual se chama a palavra de Deus, amém? Agora, nos 7 selos o profeta diz: Cristo vem a cavalgar nesse cavalo branco, vírgula, puro, vírgula, da palavra. E ele está a cavalgar com a sua igreja até à eternidade. Agora, João está aqui colocado e nem sempre Apocalipse segue uma cronologia, ok? João foi levado ao dia do Senhor e depois ele vê estas naturezas, ele vê Laodiceia aparecer e depois, passado algum tempo, ele vê o capítulo 19, mas estamos a falar do mesmo movimento, estamos a falar do mesmo tempo, amém? E entra depois na eternidade. Porquê? Porque ele é a palavra manifestada na terra, amém? E esse é o seu poder, o cavalo branco, o cavalo do Espírito Santo, a palavra pura. E então o que é a palavra? A manifestação dos pensamentos de Deus. E na era final, como é que é essa manifestação? Como é que é a manifestação final, na última era, da pura palavra? É através da noiva. Amém? Essa é a manifestação da palavra na terra, no final do tempo. É a noiva. Amém? Esse é Cristo na terra nos últimos dias. É a noiva. Amém? A noiva de Cristo. E se continuarmos no capítulo 22, mesmo no final, João escreve e disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos, profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão de acontecer. Isto continua até ao final. Amém? Este fiel e verdadeiro é levado agora por todo o livro de Apocalipse. Em todos do princípio, no meio e no fim, nós vemos este fiel e verdadeiro a aparecer. No capítulo 1 é profético, a testemunha fiel e verdadeira. No capítulo 3 mostra-nos a era, o que vai acontecer. Ele vai se manifestar, é aí que começa então a testemunha. Não diz que é de Éfeso a Filadélfia, mas especificamente à nossa era, ele diz que é testemunha fiel e verdadeira. Depois é levado a Apocalipse 19 e 22 e essa mesma mensagem profética. Porquê? Porque esta mensagem profética que começou em Apocalipse 1 foi falada em Laodiceia. Apocalipse 10, versículo 7, diz que é pela voz do 7º anjo e vai até ao fim. Essa é a mensagem que vai abarcar novamente toda a Bíblia e vai tornar a Bíblia um livro homogéneo, aberto aos nossos olhos. Amém? Interligado entre ele. Amém? E não há mais mensagem. O profeta foi claro que as duas testemunhas, esses profetas, eles vão levar este Evangelho a Israel. Amém? Mas não há mais mensagem, não há mais abertura. Amém? Esta é a pura palavra novamente. E, portanto, essa mesma mensagem profética continua até ao fim. Portanto, isso mostra-nos que onde é que nós estamos a chegar? Estamos a chegar ao fim de todas as coisas, como a Bíblia fala. Então não é como se Apocalipse 1 estivesse aqui e Apocalipse 22 lá longe no fundo. Não. João foi levado ao dia do Senhor. Agora, quando todas estas coisas são abertas, isso torna-se uma revelação que vem no final. Amém? Que vem no final. A revelação vem a Laodiceia, demora-se algum tempo, é manifestada e o processo que já está a decorrer apenas entra no culminar, no final de todas as coisas. Amém?
Mas o profeta é claro no 7º selo, ele diz, o 7º selo, a vinda do Senhor, o fim de todas as coisas, e ele diz, começou em Gênesis. Nós vemos de Gênesis a Apocalipse, e ele diz, já está aberto. Amém? Em Romanos, no capítulo 8, nós conhecemos aquele versículo que diz, todas as coisas operam juntamente para o bem. Logo a seguir, no versículo 29, esse é o versículo 28, o versículo 29 diz, os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Agora, muitos de nós não têm qualquer problema em dizer que estão justificados. Amém? Estamos justificados. Descemos, nós temos Jesus como o nosso Salvador, descemos ao batismo nas águas, amém? Portanto, agora, se nos perguntassem se nós temos a certeza de que estamos glorificados neste corpo, nenhum de nós ia dizer que sim, porque o nosso corpo sofre enfermidades, o nosso corpo tem debilidades, o nosso corpo não está glorificado. No entanto, se nós olharmos para esta Escritura, nós vemos que a promessa é a mesma. Amém? Está tudo na mesma frase. Portanto, a única coisa que nós temos que fazer é dar conta que Ele, aos que chamou, portanto, nós, eleitos, chamados, na presciência de Deus, fomos chamados, estamos justificados e, portanto, a esses Ele já glorificou. Amém? Agora, as coisas com Deus não acontecem na mesma altura. Como, por exemplo, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Da primeira vez que nós lemos essa Escritura, para nós, entendemos imediatamente, isto vai ser um acontecimento imediato, isto vai acontecer tudo na mesma altura. Amém? E hoje nós sabemos que o alarido já está a acontecer. Que é esta mensagem, é chamar um povo para um arrebatamento. Amém? Depois, voz de arcanjo, trombeta de Deus, ainda há de acontecer. Amém? Agora, a mesma coisa se aplica a esta Escritura. Nós fomos escolhidos, chamados, nós estamos justificados e na mente de Deus já glorificados. Porquê? Porque Deus nos conheceu lá desde antes da fundação do mundo. Agora, ainda não aconteceu fisicamente, mas na mente de Deus nós já lá estamos glorificados. Portanto, nós não podemos dizer que temos uma parte desta frase e que esperamos e temos esperança de que a outra parte aconteça. É uma frase. Está ligada. Se o início já aconteceu, o fim tem de acontecer. Amém? E é por isso que o profeta disse. O profeta disse isto. Quando entrar nisto e vir o que Deus está a fazer no seu dia, então deve continuar o seu caminho contente, sabendo que Deus vai cumprir a sua palavra na sua vida. Amém? Deve continuar. Porquê? Nós tomamos a nossa decisão. Nós entramos no caminho. Amém? Agora é a hora de Deus fazer o resto. A mensagem, tomar toda a armadura de Deus. O profeta disse. O grande general triunfante que desceu, a palavra feita carne, tomou aquela palavra e derrotou Satanás em todos os aspectos e disse, destruí este templo e eu o levantarei ao terceiro dia. Porquê? Davi, na palavra, disse, não deixarei que o meu santo veja a corrupção, nem deixarei a sua alma no Hades. E ele sabia que essa era uma promessa de Deus, que ele ia ressuscitar antes que a corrupção entrasse no seu corpo. Ele tomou aquela palavra e foi até à morte com ela, sabendo que a palavra tinha de acontecer. Não há uma única palavra que Deus prometeu que não vá acontecer. E ele sabia que a corrupção entrava ao fim de 4 dias no corpo. Ele disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não falhará. Toda a promessa é perfeita. E sobre essa promessa única na Escritura, que Davi falou pela inspiração, não deixarei que o meu santo veja a corrupção, não permitirei que ele veja a corrupção, nem deixarei a sua alma
no Atos. Uma única escritura onde ele baseou o seu testemunho, que ao fim de 3 dias ia ressuscitar. Há outra escritura que também fala a mesma coisa. Jesus disse: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele baseou todo o seu testemunho, toda a sua carreira, numa única escritura. Ele não tinha mais nada em que basear isto. Mas ele sabia que aquela escritura, ele sendo a palavra, ele tendo depositado em si a palavra durante tudo aquilo que ele padeceu, aprendeu essa obediência, e ele agora sabia que, baseando-se apenas numa única escritura, era suficiente para ir até ao fim. Amém? Agora nós vemos aqui, esses a que ele justificou, também glorificou. Uma só frase. Amém? E nós podemos realmente basear a nossa carreira apenas nesta frase. Temos muitas outras escrituras. Amém? Jesus só tinha uma. Nós temos muitas hoje. Muitas escrituras que falam do rapto. Muitas escrituras que falam que Deus vem aí, Ele vem como ladrão de noite, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Nós temos todas essas escrituras para nós. Nós temos todas aquelas escrituras que falam do tempo do fim. Nós temos todas aquelas escrituras que falam que esta é a última mensagem antes do dia do Senhor. Amém? E temos mais aquelas escrituras que dizem que Ele tomará a sua noiva para si, Ele os levará para a ceia das bodas, não os deixará entrar em juízo, não os deixará entrar em tribulação. A Escritura não diz esses que Ele justificou e depois vamos ver o que acontece, vamos ver como é que eles se comportam e depois, no fim, se tudo correr bem, vamos glorificá-los. Não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia diz, justificou, chamou, já glorificou. Amém? Portanto, nós estamos, se se lembram da história de Ruth, nós estamos naquela altura em que Ruth está a descansar. Ela tomou a sua decisão, ela trabalhou aquela vida árdua e agora ela tem a promessa do Redentor aparente, que a vai redimir. Agora é a altura do Redentor parente, o Boaz, na história, fazer a sua obra. E Noemi, que era aquela cristã mais entendida, que conhecia a natureza do homem, de Boaz, ela disse, ele não vai descansar enquanto não terminar a obra da redenção. Portanto, é aí que nós estamos na história de Ruth. Amém? Nós já fizemos a nossa parte, agora é a parte dele e ele vai cumprir e nós estamos seguindo a Jesus Cristo, como diz a canção. E Apocalipse continua a dizer que ele é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro que ressuscitou no Novo Testamento. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Ele foi o primeiro nesse arrebatamento. Agora, vamos ver, quando chegarmos à parte de Laodiceia, nas eras, diz que ele é o princípio da criação de Deus. Jesus foi o princípio da criação de Deus feito carne. Amém? Ele foi o princípio disso. Não estamos aqui a falar antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Estamos a falar de Deus feito carne. Amém? Ele foi o princípio dessa criação. Os que dantes conheceu também os predestinou, a mesma Escritura, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Um povo formado, feito pela palavra. Ele foi o primogênito dessa semente. Ele foi o primeiro a descer, a dar testemunho, a subir à glória. Amém? E a dizer-nos que há uma terra além do rio. Amém? Ele foi o primeiro que passou por esse processo. Como no Velho Testamento, nós podemos pensar os espias. Amém? Eles foram à terra, eles viram a terra, o fruto é bom, as casas já estão feitas, as cidades já estão lá construídas, os rios já passam por aquelas plantações, a terra já é irrigada. Temos aqui a prova de que a terra mana leite e mel, de que a promessa é verdadeira, as uvas são boas, tudo é maravilhoso. Todos creem, foram ensinados que há vida, amém? Além
da morte, certo? Mas Jesus trouxe o próprio testemunho. Amém? Até os católicos falam em vida para além da morte. Agora, e ele é, como diz Apocalipse 1,18, o que vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E ele trouxe esse testemunho de que é possível, de que a morte é apenas uma carroça que Deus usa para nos transportar para a presença dele. Amém? E ele trouxe esse testemunho. Agora, nós vemos que Jesus traz a unção a cada era. Ele diz, isto diz o Amém, isto diz a fiel testemunha, amém? Como nós lemos esta manhã. E em Apocalipse 1,10, João diz, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Agora, essa plenitude do dia do Senhor ainda é futuro. Amém? Agora, é só para nós vermos que João teve de ser levado ao futuro para ver estas coisas. E depois, então, ele está nesta posição privilegiada, João, não é? Ver o futuro. Amém? Isso é um privilégio. Conseguir ver o futuro, conseguir ver o que vai acontecer, ainda por cima voltar e escrever o que ele viu. Amém? Isso é uma posição privilegiada. E João agora está a colocar-nos no tempo. Logo neste capítulo 11, João está a dizer, eu fui levado ao dia do Senhor. E se nós fôssemos à Escritura ver o dia do Senhor, nós vemos que é o dia final. É o dia do juízo final. Agora, ele está nesta altura e vemos Jesus Cristo, a testemunha fiel e verdadeira. Vamos depois a Apocalipse 2, Apocalipse 3, Apocalipse 2:1, quando ele se está a introduzir a Éfeso. Ele diz, isto diz aquele que tem na destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Essa é a desvelação única em Éfeso. Essa é a forma como ele se está a mostrar aquela era. Se formos a Esmirna, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Outra descrição única. Agora, a Esmirna. Pérgamo, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Isto são características, amém? Que nós podemos ver no capítulo 1. E Jesus está a mostrar-se a cada era. E agora, em Laodiceia, ele diz isto, diz o Amém, o assim seja, o Ômega, a testemunha fiel e verdadeira. Amém? Agora, se nós formos analisar verdadeiro esta palavra, aqui não é o binómio verdade-erro. Não é esse o sentido verdadeiro. O verdadeiro aqui é uma realização completa. É nesse sentido que esta palavra verdadeira está aqui aplicada. É realização completa, plenitude, em vez de apenas parcial. Amém? Esse é o sentido verdadeiro. Testemunha fiel e verdadeira. Completa. Aqui, uma testemunha verdadeira, uma desvelação completa de Cristo pelo ministério profético na última era. Quando nas outras eras, daí esta ser a unção para aquela era. Nas outras eras, nós sabemos muito bem que era uma desvelação parcial. Amém? Nós sabemos que era uma revelação em parte. Nós sabemos que a Igreja Cristã teve de ser enterrada. Paulo fala disso. Nas eras das trevas, isso aconteceu. Amém? Portanto, uma desvelação em parte, mas na última era, a desvelação total, a abertura completa. Amém? Agora, nós lemos Apocalipse 19 e vemos o fiel e verdadeiro no final da ceia das bodas, mas ele já não é chamado testemunha fiel e verdadeiro. Amém? Ele é chamado fiel e verdadeiro, mas ele já não precisa de ser testemunha, porque ele já tem os eleitos com ele, nesta altura. Amém? Apocalipse 1:5. Da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dos mortos, ele foi o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro dentre os mortos, príncipe dos reis da terra, amém? O governador dos reis da terra. Provérbios 21 diz,
como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Ele é governador dos príncipes da terra e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém? Agora, o banho que nos lava completamente dos nossos pecados. Isso é o que o sangue faz. Amém? Tira-nos completamente os nossos pecados. 1 Pedro, no capítulo 1, Pedro diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? É um sangue perfeito. Amém? É um sangue que não tem mancha. Jesus não veio sem ser veio por uma virgem, não foi por relação sexual para poder ultrapassar até o pecado original. Amém? Até para isso, até para ultrapassar isso, para gerar um sangue perfeito que pudesse ser derramado por nós. Amém? Para redimir um povo, para redimir, ou seja, para pegar nesse povo e colocá-lo de onde ele caíra, de onde ele já estava antes. Redimir significa isso, trazer de volta. Amém? E se o sangue é perfeito, a lavagem com esse sangue é perfeita. Amém? Se o sangue não tem mancha, não tem mácula, a lavagem que esse sangue faz, o sacrifício desse sangue também é sem mácula. Se lembra no Antigo Testamento, o cordeiro do sacrifício tinha de ser sem defeito, sem mancha. Amém? Porque era um sacrifício para cobrir pecado. Amém? Portanto, Deus não vê nada quando Ele olha para nós. E Efésios, Paulo diz aos Efésios: e eu estou aqui a trazer esta palavra, eu estou aqui com esta mensagem, eu sou este mensageiro para que possa apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. Amém? E é engraçado que Ele lava-nos, Ele faz a obra e Ele ainda nos dá os parabéns por estarmos sem mancha, sem mácula, irrepreensíveis. Amém? É Ele que fez isso. Deve-se a Ele. Mas Ele ainda assim, Deus nos diz: aqui está a minha igreja santa e irrepreensível. Tito capítulo 3, versículo 5 diz: não foi pelas obras da justiça que nós tivéssemos feito, mas foi a sua misericórdia. Foi a misericórdia de Deus. Ele nos lavou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém. Foi esse tipo de lavagem. Uma lavagem para regeneração. Os filhos esqueceram-se. Nós chegamos aqui ao mundo e já nos esquecemos, estamos com uma amnésia. E esquecemos-nos que somos filhos de Deus. Mas depois um dia, quando Ele faz luz sobre nós, Ele nos traz novamente à memória de que somos filhos. E quando Ele nos lava para essa regeneração, para nos levar a reconhecer que nós somos filhos e filhas de Deus. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa é a natureza com que nós nascemos aqui, amém? Essa é a natureza com que nós viemos aqui. Mas Ele nos vivificou, ou seja, estávamos mortos e agora estamos vivos. Ok? Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o diabo. Amém? Andávamos segundo o diabo, fazíamos as obras que ele queria e ninguém tem hipótese de escapar a esse início. Amém? O Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, anjos caídos. Amém? Mesmo uma rebelião, desobediência, uma rebelião contra a palavra. Ok? Entre os quais todos nós, incluindo Paulo, está a dizer, sem problema nenhum, todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mensagem de Deus desta era maligna. O profeta diz: filhos da desobediência significa rebelião. Rebelião contra o quê? A palavra de Deus revelada. Como Caim revoltou-se contra a revelação de Abel, revelada, vindicada de Deus, que era justo.
Caim revoltou-se contra isso e matou o seu irmão. Os fariseus, com o seu próprio conhecimento denominacional daquilo que a palavra de Deus era, escolheram homens a dedo, homens escolhidos por eles. Revoltaram-se contra a palavra de Deus, vindicada, manifestada para o dia Jesus Cristo, e mataram. Está certo? É isso que os filhos da desobediência são. Uma rebelião contra a palavra de Deus. Agora, vê onde eles estão, às vezes em posições de autoridade, às vezes em posições religiosas. O chamado do Espírito Santo continua ao profeta, diz: sai dela, não sejais participantes do dogma denominacional dela, enquanto se ri e despreza a palavra de Deus deste dia. Amém? Mas Gálatas 6 promete: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso ceifará. Assim, agora vemos aqui essa natureza antiga que todos nós tínhamos. Mas o novo nascimento veio para nos tirar isso. Jesus veio através desse sangue perfeito, o primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra, este sangue precioso, sangue do próprio Deus, diz a Bíblia, sangue do próprio Deus. Deus derramou o seu próprio sangue por Jesus Cristo, para agora nos libertar deste domínio do príncipe das potestades do ar. Amém? Para nos tirar isso. Agora, o propósito desta limpeza não é apenas nos limpar, mas é preparar o vaso para que Deus possa derramar a sua vida dentro desse vaso. E é aí que muita gente para, ok? Mas o propósito é nos limpar, o propósito é, estando justificados, esse sangue nos limpar de todo o pecado, para que Deus possa olhar, não ver pecado, e para que Ele se possa então manifestar, derramando a sua vida dentro daquele vaso. Versículo 6. Nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Agora, eu trouxe aqui uma mensagem, queria ler algumas partes, chama-se amnésia espiritual. Amém? E esse é um problema na raça humana e nas igrejas hoje em dia. É amnésia. Amnésia é perda de memória. É o termo médico para a perda de memória. E a raça humana sofre disso. Esqueceram-se de onde caíram. Esqueceram-se de que Deus criou o homem à sua imagem para ser filho e filha de Deus. E caíram. E agora é preciso uma obra para nos levar lá outra vez. A essa posição. Mas a raça humana perdeu esse conceito. Mas Ele fez de nós reis e sacerdotes. Está Apocalipse a dizer. Reis e sacerdotes. Agora, mais uma vez, não é algo que as nossas obras tenham conseguido. Continua a ser a graça de Deus, continua a ser pela sua vontade. Mas Ele fez isso para nós, se conseguirmos crer nisso. Ele fez isso para nós. Tudo é por Ele e para Ele. O profeta diz, ele lê Amós capítulo 3. O Senhor não fará coisa alguma, a não ser que anuncie pelos seus servos, os profetas. Mas Amós foi ter com Israel e começou a falar-lhes que eles estavam errados e precisavam de se corrigir. O profeta diz, isto é durante o tempo de grande prosperidade em Samaria. Este tempo de Amós. Israel tinha prosperado. Eles tinham mesmo andado atrás das coisas do mundo e tinham prosperado. Nem sempre prosperidade é um sinal de bênção espiritual, mas às vezes é o contrário. Pergunto-me como é que ele se deve ter sentido ao olhar e ver a decadência do povo de Deus, a quem ele tinha sido enviado. Pergunto-me se nós o íamos receber agora, se ele viesse. Pergunto-me será que íamos cooperar, trabalhar juntamente com Amós? Será que íamos dar o nosso melhor? Será que íamos dar-lhe a nossa atenção? Será que nos íamos arrepender se ele nos dissesse
que devíamos voltar para a palavra do Senhor e andar da forma que o Senhor tinha dito. E ali estava um profeta como Amós a falar a este povo. Ele encontrou-os naquele dia com um caso grave desta doença, amnésia espiritual. Isso é exatamente o que nós temos hoje. Agora, como é que ele sabia o que ia acontecer? Como é que Amós sabia? Primeiro, ele era um profeta. E depois, ele sabia, pela doença que o povo tinha, qual era a enfermidade. Qual era o diagnóstico. Ele sabia qual seria o resultado. Deus, pela sua graça, escolheu Israel do meio de todas as outras famílias da terra. Foi a graça que fez aquilo. Ele tinha-lhes dado uma terra escolhida. Ele deu-lhes casas que eles nunca tiveram de construir. Deus fez isso. Deus escolheu-os. Ele deu-lhes quintas que eles nunca tiveram de comprar. Terras que eles nunca tiveram de comprar. Ele deu-lhes comida que eles nunca plantaram. Ele deu-lhes poços que eles nunca escavaram. Ele deu-lhes vitórias que eles nunca ganharam. Quantas vezes nós vemos no Antigo Testamento um rei muito preocupado, ou o povo de Deus preocupado? Olhe para Jericó, por exemplo. O povo de Deus preocupado, como é que vamos vencê-los? Como é que vamos lá? Eles têm aquelas muralhas, eles têm aqueles guerreiros. Olhe para Davi e Golias. E é Deus que vai na frente. Às vezes, há alturas, com Gedeão e aqueles 300, eles não tiveram que fazer nada. Deus foi na frente e dispersou-os e matou-os a todos. Ainda esta semana líamos em casa, no altar familiar, quando Ezequias estava muito angustiado por causa de um rei, e Deus disse: não te preocupes, porque eu vou colocar-lhe um ruído nos ouvidos. Isso é uma enfermidade. Eu vou colocar-lhe um ruído nos ouvidos e ele vai voltar para a terra dele. Deus deu-lhes vitórias que eles nunca conquistaram. Ele deu-lhes graça que eles nunca mereceram. Deus fez isso pela sua graça por este povo, Israel, seu escolhido, seu povo amado. Se alguém viesse hoje assim, seria rejeitado da mesma forma que Amós foi rejeitado. E aqui está. Amém? Eles tinham um caso grave, como tem hoje, daquela amnésia. Não se consegue identificar com as coisas sobrenaturais. Porque não queriam isso, não queriam a palavra, não queriam o Evangelho. Eles não queriam isso. A doença do pecado tinha-os afligido e eles gostavam muito daquilo. O pecado é agradável para um coração que não é convertido. Parece bom para a mente que não é convertida, mas é sempre o caminho da morte. Exatamente. Não consegue entender o Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que Ele era naquela altura, Ele é agora. Mas o que é que aconteceu? Não se consegue identificar mais com a palavra. Ora, ela não sabe, a igreja já não sabe se é uma igreja, se é um estabelecimento. Jesus enviou o seu anjo a João e disse a esta última era da igreja que ela teria a sua amnésia espiritual. Eram desgraçados, lembre-se. Pensavam que eram grandes, que tinham alguma coisa importante, mas ele disse que eram miseráveis, desgraçados, pobres, cegos, nus e não sabiam. E, mais grave ainda, não há sequer forma de lhe dizer isso. Amém? Não há sequer forma de lhes dizer estas coisas. Lembre-se, assim diz o Senhor, já me ouviu dizer isso, diz o profeta, já me ouviu alguma vez dizer isso, que não fosse verdade? Vocês estão a ver o vosso último sinal. Essa é a Escritura. Amém? Pentecostes, vocês viram o vosso último sinal. Não se misturem agora com aquilo que Ele prometeu a Israel depois disto, depois do rapto. Isso não são vocês. Vocês agora já está acabado. Veja, agora é o vosso dia, agora é o vosso sinal, agora é o vosso tempo. Não rejeitem, não façam isso. É melhor virem agora.
Amém? Laodiceia, amnésia espiritual. Agora, o rei é um governador. Ele nos fez reis e sacerdotes. E a nossa amnésia, com que nós entramos aqui neste mundo, não nos faz reconhecer isso. Mas o novo nascimento traz-nos à memória aquilo que nós somos. Amém? E Apocalipse diz, ele nos fez reis e sacerdotes. O rei é um governador, tem um domínio. Ok? E o profeta fala claramente no livro das Eras qual é o nosso domínio. Nós somos reis sobre o quê? Nós temos domínio absoluto sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Amém? Nós somos reis sobre isso. Pecado, mundo, a carne e o diabo. Amém? Reis sobre todas essas coisas quando estamos firmados na palavra. Amém? Outra coisa que a amnésia, quando nós entramos neste mundo, outra coisa que onde essa amnésia trabalha é sermos sacerdotes. O sacerdote, como no Velho Testamento, é um tipo, é um símbolo, é então o intercessor, um intercessor. Nós temos domínio sobre o pecado, nós temos domínio sobre a carne, nós temos domínio sobre o diabo. E como é que sabemos isso? Nós sabemos isso porque os sacerdotes tinham acesso ao próprio Deus. Amém? Os sacerdotes entregavam aquela oblação e Deus recebia. Os sacerdotes tinham uma forma de abordar o próprio Deus. Amém? Os sacerdotes tinham uma forma de se aproximar a Deus da forma que Deus gostava, da forma que Deus ouvia, da forma que Deus achava que era correto. Isso era um sacerdote. E nós hoje somos isso. Amém? E é bom ouvir isso, mas aplicando na nossa vida ainda é melhor. Porque o profeta diz, muitas pessoas conseguem ter o batismo nas águas, conseguem se arrepender, mas depois acham que para aí e não recebem o Espírito Santo. Não vão até ao fim. Não é que sejam incrédulos. Não é que sejam pessoas incrédulas, mas não vão até ao fim. Param de crer. A palavra e a ação do Espírito vem ter com a fé. Portanto, a única coisa que nós temos de manter, depois que somos batizados, depois que passamos pela santificação, depois que recebemos as bênçãos na nossa vida, a nossa cura, a nossa prosperidade, o que temos de manter é a fé, porque a palavra e a ação do Espírito vão ter onde a fé está. Amém? O reavivamento vai ter onde está a fé. Nas 7 eras da igreja, há uma mensagem que o profeta pregou em 54 que se chamava As 7 eras da igreja. Ele diz, Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Sacerdócio espiritual, nação real, oferta espiritual. O que é isto agora? Sacrifícios espirituais, que é, citando a Escritura, os frutos dos nossos lábios dando glória ao seu nome. A representação daquele incenso que ardia no templo é as nossas orações, hoje em dia. Amém? Essa é a sombra para hoje em dia. Agora, podemos começar já aqui, repara, é um bom lugar para onde começar. Quando uma pequena confusão entra na igreja, não vá para um dos lados nem mostre o seu desagrado. Se fizer isso, você não é um sacerdote, de certeza. Veja, ora, sacrifício espiritual, os frutos dos nossos lábios dando glória ao seu nome. Vê o que eu quero dizer? Bem, diz você, não me apetece ir à igreja, mas você é um sacerdote. É o seu dever. Você tem de lá estar. Então, que sacrifício é que ia haver em Israel se os levitas dissessem, hoje não me apetece ir ao templo? Não havia, o povo ia continuar o ano inteiro com os pecados. O sacerdote tinha de estar lá no seu lugar de dever. É o seu lugar de dever. É onde tem de estar. Bem, não me apetece fazer parte do serviço. Você é um sacerdote. Está a oferecer um sacrifício espiritual, uma dádiva a Deus, uma oferta de manjares ao Senhor. Amém? Hoje não me apetece fazer parte do serviço. Que sacrifício? Quer dizer, o povo ia até ao templo, o povo trazia o seu sacrifício, chegavam lá e o sacerdote estava lá, mas não estava a fazer parte do sacrifício. Não fazia parte do serviço.
O sacerdote estava lá, de braços cruzados, e hoje não lhe apetecia fazer parte do serviço. Que tipo de sacrifício é que ia ser feito? O povo ia voltar lá, ia voltar para casa com o mesmo pecado. Agora, o domínio completo não vem até que ele comece o seu reinado. E isso começa em medida com o arrebatamento e depois entra em plenitude no milénio. Agora, 1 João capítulo 3 diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Por isso é que Jesus se manifestou. Amém? Esse derramamento, esse sangue, para nos lavar. Amém? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E a maioria das igrejas não olha para esta Escritura, porque não entendem. Nós continuamos a fazer coisas erradas, mas aqui estamos a falar daquele pecado, a incredulidade. Amém? Aquele que é nascido de Deus, ainda que faça coisas erradas, não tem mais nele a semente da incredulidade. Amém? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. E manifestam-se de que forma? Um crê na palavra e o outro não consegue crer na palavra. Essa é a manifestação dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Hebreus 2. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, carne e sangue, Jesus, feito carne, não é? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então ele veio para nos libertar disto. A morte é apenas aquele... Agora, nós sabemos que a morte é apenas é uma passagem. É apenas um bilhete que nos leva à presença de Deus. Amém? A morte é apenas isso. É uma porta em que nós saímos desta vida de sofrimento, de trabalhos, de paciência e de luta. É uma porta que nos tira daí para entrarmos na perfeição. Amém? Versículo 7. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Este é o versículo 7. Agora há aqui coisas que nós temos que ver. Ele vem com as nuvens. O que é que isto quer dizer? Todo o olho verá. O que é que isto quer dizer? Até mesmo os que o traspassaram. Israel. Todas as tribos se lamentarão sobre ele. Temos aqui 4 ou 5 aspectos que são importantes para nós aqui em Apocalipse. Ok? Eis que ele vem com as nuvens. Ok? Há uma série de escrituras que falam destas de nuvens. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele foi recebido numa nuvem. Amém? Quando Jesus no Monte da Transfiguração se transfigurou, uma nuvem o envolveu. Amém? Agora, estas nuvens, diz o profeta, é sempre a glória de Deus. Amém? São nuvens de glória. Poder de Deus manifestado. Não são nuvens sombrias, nuvens de trovoada. Não, é uma representação daquela glória. A mesma que cobriu o Monte da Transfiguração. A mesma nuvem que cobria o monte onde Deus estava e nem o animal podia tocar aquele monte. Viu? Umas nuvens que cobriam aquilo. E ele era uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. A nuvem é apenas uma representação da glória. Ele virá nas nuvens da glória. Amém? Mas este versículo aqui não é o rapto. Porquê? Porque o rapto é uma vinda secreta, como um ladrão de noite. Ok? Aqui diz, todo o olho o verá. Esta é o que o profeta chama a terceira vinda, onde todos o vão ver. Amém? O rapto é no momento, no abrir e fechar de olhos. Ok? Esta é todo o olho verá.
Ezequiel capítulo 1, Ezequiel tem aquelas visões dos querubins e do trono. E ele diz, eis que vinha um redemoinho de vento, um vento tempestuoso que vinha do norte e uma grande nuvem. Portanto, estas nuvens estão sempre ligadas à representação da glória. Amém? Agora, esta é uma indicação do tempo. O facto que diz todo o olho o verá. Isto coloca-nos num tempo. Porque essa é uma vinda. Esta é uma outra vinda, mas não é o rapto. O rapto é um acontecimento secreto. O rapto, o profeta até diz, o rapto é retirar aquela senhora eleita, a noiva, a esposa do cordeiro, é tirá-la da terra e levá-la para a ceia das bodas. E há aquela escritura, ele vem como ladrão de noite, e o mundo nem sequer vai dar conta, nem vai dar falta dela. As igrejas vão continuar a ter as suas chamadas ao altar, a ter as suas reuniões de oração, vão continuar com as portas abertas e a ter os seus serviços. Esta vinda agora nas nuvens não é esse encontro nos ares, mas é a vinda para os judeus. Até mesmo os que o trespassaram vão ver. Amém? Esta é essa vinda. E agora vemos aqui então até onde é que João foi levado no tempo. Foi levado até aí, até o dia do Senhor. De um lado ele mostra-se àquele que os trespassaram e do outro as tribos da terra se lamentarão. Lembra-se aquela escritura que diz os povos da terra a pedir que os montes os cubram por causa do terror da sua aparência. Amém? Na revelação de Jesus Cristo, o profeta disse, todo com letra maiúscula, todo o olho verá. Isso quer dizer que isto não é o rapto, é quando ele vem para tomar o seu lugar de direito como governador da palavra. Isto acontece quando aqueles que o trespassaram com os seus credos e doutrinas denominacionais vão prantear e todas as pessoas vão gemer de terror por causa dele, que é a palavra. Esta foi a revelação de Jesus Cristo, aquele livro azul que foi escrito. Agora, no sermão, a revelação de Jesus Cristo. Agora, vamos ver isto rapidamente. Lembre-se, todo o olho verá. E isso não foi o rapto nessa altura, ou foi? A congregação diz, não. Vê, não foi o rapto. Seja no princípio ou no fim, é sempre Cristo, mas nem sempre é com a mesma forma. Amém? Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Agora temos de ter sempre cuidado com os símbolos e com as indicações do tempo. Amém? Portanto, aqui claramente nós estamos a falar do dia do Senhor, o dia em que Ele vem para tomar o seu lugar como Rei da terra e vai reger com vara de ferro as nações. Ok? Agora é aí que muita gente se perde depois, porque Apocalipse é assim, temos de manter sempre os símbolos, porque os símbolos correm em continuidade, têm o mesmo significado e estão lá para nos indicar estas coisas, de quem é que se está a falar. Por exemplo, quando se fala do anjo, temos de ter cuidado, porque às vezes o anjo é o próprio Cristo, às vezes o anjo é um ser celestial, às vezes o anjo é só um homem, é um profeta. Portanto, temos que ter sempre estes símbolos a correr aqui em continuidade. Agora, quando falamos da vinda de Cristo, falamos sempre no futuro. Mas, e esse encontro nos ares é no futuro, este dia do Senhor é no futuro, mas a abertura dos selos já trouxe a vinda de Cristo na palavra. O profeta fala isso. A vinda de Cristo na palavra. E isso libertou Jesus Cristo. Depois daqueles anos todos, preso por credos, por doutrinas, por dogmas, por Pai, Filho e Espírito Santo, por coisas assim, ele agora está livre. A palavra está aberta. Amém? E ele agora está a tentar mostrar a um povo, a nós, aquilo que nós somos e onde é que nós estamos no tempo e o que é que a redenção pelo sangue tem feito por nós. Amém? Festa das trombetas, o profeta diz, o Espírito Santo tem estado preso por estes rios, ele chama assim, rios denominacionais,
durante quase 2000 anos, mas vai ser solto no tempo do entardecer, por uma mensagem do tempo do entardecer. Qual é essa mensagem? É esta mensagem, amém? É esta igreja, amém? O Espírito Santo de volta à igreja novamente. Cristo revelado em carne humana na noiva, amém? No tempo do entardecer. Ele disse, ponto final, e Ele prometeu, ponto final, amém? Duas frases, Ele disse e Ele prometeu, amém? Até mesmo os que os trespassaram. Agora, aqui há um duplo, acabamos de ver, há um duplo sentido aqui. Israel, fala em Ezequiel, quando eles ouvirem aqueles que o trespassaram, amém, fisicamente. Agora, estamos aqui a ver aqueles que o trespassaram, as denominações, espiritualmente também. O profeta tem uma mensagem chamada acusação, em que ele diz: eu acuso esta geração da segunda crucificação do Senhor Jesus Cristo. Amém? E o que é que isso significa? Crucificaram espiritualmente, ou seja, não ouviram a mensagem de libertação. Agora, há um povo separado, uma senhora eleita, um povo escolhido, uma noiva, mas está fora da igreja. Cristo não está mais a lidar com a igreja. O profeta diz nesta mensagem, amnésia espiritual: ouçam Pentecostes, este é o último sinal. Não se confundam com o que ele prometeu a Israel depois do rapto. Não é para vocês. Ele prometeu mandar 2 testemunhas e ele vai se revelar. Não é para vocês. Ele está a dizer, este é o último sinal. E depois acabou. Agora é o vosso dia. Agora é o vosso sinal. Agora é o vosso tempo. Não rejeitem. É melhor virem. Ele estava a chamar as pessoas. Ele estava a chamar as pessoas à frente. Amém? Agora, aqueles que o trespassaram, e nós vemos que há aqui 2 povos. Há Israel para a reconciliação e há as tribos da terra que se vão lamentar por terem rejeitado a palavra. Deus vai fazer com que alguém diga aos judeus o mesmo que José disse aos seus irmãos, por um lado, amém? Alguém tinha de crucificar o cordeiro. Deus fez isto para a preservação da vida. Deus tinha de ir aos gentios tirar para si um povo por amor do seu nome, e Deus vai fazer com que alguém vá lá e lhes diga isso. O cordeiro tinha de ser oferecido para que pudéssemos agora usufruir disso. E Deus vai lhes dar graça e misericórdia a este povo. Amém? Embora eles por um pouco fiquem com medo. Como os irmãos de José. Amém? Quando eles viram que José era vivo, eles temeram pelas suas vidas. Mas foi um momento de reconciliação. Para os gentios, eles não o vão ver nas nuvens da mesma forma. Eles vão vê-lo com temor. Eles vão vê-lo por... Trespassaram-no com estes credos, estes dogmas, o rejeitaram. Estas denominações que ouviram, estas mensagens, a partir daí Deus parou de trabalhar com elas. E Deus trabalha com um grupo separado. Amém? Para a noiva, a vinda é no momento, num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. E nós, que estamos vivos, seremos transformados. Agora, Apocalipse aqui está-nos a mostrar esta sobreposição no tempo, onde nós estamos agora. Agora estamos num período, estamos a ver aqui Apocalipse 1, um período para preparar as eras da igreja, preparar os selos, preparar as trombetas, as taças, as pragas. Apocalipse prepara isso tudo. Prepara a cena. E depois, agora porquê? Porque a desvelação vem no final. Deus está a terminar com os gentios. E depois a terra entrará em grande tribulação. E nós estamos nessa era e é por isso que o livro foi aberto agora. E a voz de Apocalipse 10:7 já veio dizendo que o livro está aberto. Amém?
e todo o poder e toda a mensagem necessária para gerar o alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus já tem de estar aí. Amém? Não há mais profetas prometidos na Escritura. Amém? Não há mais mensageiros, não há mais eras. Toda essa mensagem já tem de estar aí. Não há mais nenhuma outra mensagem prometida para os gentios. Não há mais nenhuma. Agora estamos mesmo no meio desse processo. Estamos mesmo no meio disso. E nunca ninguém caminhou neste caminho. Nunca ninguém andou por este caminho por onde estamos a andar. Outros já tiveram profetas, outros já tiveram reformadores, outros já tiveram doutrina poderosa, vinda, obras do Pentecostes, mas nunca ninguém caminhou tão perto da vinda do Senhor como nós. Tão perto do rapto. Por isso, é um caminho desconhecido. E por isso Deus nos trouxe toda esta porção da revelação para que nós nunca nos confundíssemos. Mas este é um território desconhecido. E a única coisa que nós temos de fazer neste dia é dar a mão ao bom pastor, para que ele nos guie, porque nunca antes a Igreja pisou este caminho que nós estamos a andar. E nós receberemos o galardão por caminharmos este caminho. Amém? Nós receberemos também um galardão. Algo grande, firme e seguro a este caminho por onde nós estamos a andar. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, é grande a nossa alegria, Pai, por sentirmos, Pai, que estamos no processo do alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, Pai. Senhor, damos graças, Pai, por Tu nos teres trazido até aqui, até este ponto, Senhor. Confiamos, Pai, que ainda muito mais revelação haverá para nós, Pai. Senão, o rapto está aí, Pai. Senhor, confiamos, Pai, que ainda tens mais para nos dar, Senhor. Tens mais para trazer, Senhor, aos nossos olhos, ao nosso entendimento. Sentimos, Senhor, que queremos mais de Ti, que queremos uma relação ainda mais próxima, ainda mais forte, ainda mais unida contigo, Senhor. Buscamos isso em todos os dias da nossa vida, Senhor. Esperamos que nesta hora, Senhor, Tu Te agrades, Pai, daquilo, Senhor, que nós temos para Te oferecer com o nosso sacrifício espiritual, Pai. Trouxemos a Ti, Senhor, nesta manhã, Pai. Somos reis e sacerdotes, Senhor, e manifestamos agora, Senhor, o nosso agradecimento, Pai, por tudo aquilo, Senhor, que Tu trouxeste nesta hora, Pai, e por teres aceito o sacrifício espiritual, Senhor, que viemos hoje à Tua casa, Senhor, oferecer, Pai. Ajuda-nos, Senhor, enquanto regressarmos às nossas casas, Pai, que a unção possa estar presente, Pai, e que Tu, Senhor, nos ajudes no resto do nosso estudo, Senhor, no resto dos nossos projetos e no resto do nosso dia, Senhor. Nós oramos agora, Senhor, no resto do nosso serviço, possa a Tua unção permanecer aqui, Senhor. Possamos levá-la nos nossos corações, Pai. Que a palavra, Senhor, permaneça e que o significado correto e verdadeiro, Senhor, continue presente, Pai. É a nossa oração. Oramos em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, Pai. Amém, Jesus. Amém.